Então, boa noite de novo a todos. Estamos aqui no dia 15 de março de 2022, com a segunda sessão dos RPG Nobles para a matéria Disciplina de Aprendizagem do Ensino da UNB. Estamos tratando dentro de Nobles no contexto de aprendizagem em bebês, ou para bebês, ou de bebês. Nós já tivemos uma primeira sessão, onde basicamente foram construídos 6 personagens, e foi explicado qual é a lógica do sistema. Né? Em essência, nesse sistema, vocês interpretam seres overpower, né? Superpoderosos mesmo. A presença de vocês na Terra faz vibrar o que vocês são, né? A essência que vocês manifestam. E vocês manifestam uma essência que ela vem do seu imperador, porque o imperador ele é uma força, né, da primeira infusão de energia, de essência da criação, e ele escolheu vocês entre vários mortais, né? Para quê? Para que vocês sejam justamente esses, como eu posso dizer, essa representação desse imperador perante os mortais, o contato, né, a energia que flui de seu santuário, que se expanda através dos domínios, ou seja, das essências que vocês representam, e esses domínios, obviamente, podem variar de coisas amplas, tipo amor, natureza, até coisas funcionais como guerra, ou questões mais triviais, como um chapéu, sou o deus da louça, né? Aparelhos eletrônicos, temos uma série de opções. Mas o mais importante, eu vou ressaltar isso aqui de novo, é que vocês manipulam o tecido da realidade. A realidade é como se fosse essa aurora boreal que vocês veem atrás de mim, né? Ela é muito mais fluida. É como se vocês precisassem de uma justificativa. Vocês precisavam criar uma justificativa para conectar o domínio de vocês à realidade e moldá-la à sua necessidade. Tá? Dentro desse contexto, só lembrando, os seres humanos não podem ter uma noção clara da realidade, que eles são impactados por isso. Existe um negócio chamado dementia animus, que é o que vocês criam quando um ser humano, né, ele tem acesso à realidade. Você tem um mundo prosaico, onde os humanos normalmente vivem, que é um mundo ilusório, e vocês têm a realidade que advém justamente dessa expansão da criação, e que é chamado de mundo mítico. Então vocês representam esse mundo mítico. Tá? Vamos criar então os personagens, os 2 personagens que faltam, né? Luísa, Juan. Luísa, vamos lá? Vamos construir a sua personagem? Vamos lá. Tá. Opa, eu tenho sempre um probleminha aqui. Eu preciso trocar de versão de OneNote, porque o meu está travando e eu fico nervoso com isso. Então, o que a gente vai pensar, né, no que você quer representar, né? Isso é importante para nós, é essencialmente importante. Que aspecto da criação você quer representar? Você já pensou em alguma coisa? Se você fosse uma deusa, né, a senhora de uma expressão da realidade, o que você seria? Ou você quer brincar com um conceito mais trivial? Você chegou a pensar em algo assim? Pensei. Eu estava pensando, né, nessa questão do domínio ser da vingança, né, por conta da Uau! história da minha personagem. Show de bola! Ok. Então, como se fosse uma deusa, uma sacerdotisa da vingança. Tá? Como você vê a sua personagem? Aí eu lembro que eu coloquei aqui uma série de imagens, você estava presente, não? Do que eu tenho que eu separei para o Nobles. Não pense na representação dela perante os mortais.
Pense numa representação de uma energia, de uma ideia. Ainda que possa ser humanoide, é uma representação de uma ideia. Vou te dar um exemplo, tá? Que eu achei muito bom. A Milena, que o domínio é o segredo, ela disse assim, ó, a personagem dela tem duas caras, uma com uma boca costurada, nuvens de fumaça como se fossem sussurros voando em volta dela. Como que você representaria essa vingança? Nossa, da Milena ficou muito bom. Eu acredito que, bom, uma pessoa de aparência feminina, no caso, com, tipo, sabe a máscara do fantasma da ópera, que é meio cortada, e, sei lá, só metade da cara? Sim. Só que como se nessa máscara subisse uma lâmina, né? E aí ela tivesse asas, só que ela não voa, também com lâminas. Ok. Só isso que eu pensei. Essa questão de não voar é relativa, tá? Então, você lembra da explicação dos 3 atributos que a gente vai utilizar? Aspectos são os atributos físicos e mentais. É a sua representação carnal, sua representação no mundo prosaico. Né? Quanto mais forte for isso, não é nenhuma representação do seu domínio, ainda que seu domínio se manifeste, né? Quanto mais alto for isso e mais distante você está da realidade, você vai incorporar algum aspecto do seu domínio dentro da sua característica física. Se você tiver um nível 5, você voa sem precisar ter asa. Mas também a gente pode colocar o voar como um gift, né? Como um presente, um dom seu. Então, voar é um dom que você tem. E você não precisa ter aspecto nível 5. Tá? Então, você tem aspecto, domínio, e você tem o seu escudo de defesa, que é o espírito, né? Que se manifesta através de um negócio chamado autoritas. Né? Como você vê a relação entre essas coisas? Você vê uma característica física alta, física não é só física, é mental também, tá? Então, digamos que no nível 4, você corre pela cabeça das pessoas, numa multidão, ao mesmo tempo que é capaz de vencer um computador que foi feito para ganhar de todo jogador, todos os mestres de xadrez. É nesse nível, né? É bastante overpower. Né? Então, só uma pergunta. Essa questão dos atributos é a que eu tenho que distribuir 5 pontos, certo? 9. Ou não? 9? Eu coloquei um monte de pontos que é para vocês se divertirem. Ah, legal. Eu posso fazer essa distribuição para vocês, eu só preciso entender o que você quer representar mais. Você quer essa característica física muito forte, quando se manifesta no mundo prosaico, ou mesmo, na verdade, quando você está no mundo mítico, digamos que vocês defendam o santuário, ou de alguma forma vão parar em outro santuário, isso se manifesta também. Tá? Ou você quer explorar mais o seu domínio, o domínio da vingança, ou o que você prefere? Eu acho mais interessante explorar mais o domínio mesmo. Tá. É um domínio mais que aspecto. De forma geral, o que eu fiz para todos os outros? Como vocês todos foram criados ao mesmo tempo, eu coloquei, eu não lembro de cabeça, acho que eu coloquei 3 para físico, né, para aspecto físico e mental. Então, coloca vocês muito acima da... Para vocês terem uma ideia, nível 2, assim, atleta olímpico, é campeão. É como se você fosse uma campeã de xadrez e, ao mesmo tempo, você fosse o... como que é o nome do velocista lá que eu esqueci, do jamaicano? Fugiu o nome dele agora. Usain Bolt. Isso. Fosse ao mesmo tempo, né, o Gary Kasparov e o Usain Bolt. Vocês estão nesse nível, no nível 3. Tá? E coloquei nível 4 para vocês, a maior parte de domínio, então vocês são uma representação daquela força. Tá?
naquele Word que eu passei para vocês, dá uma boa ideia do que vocês podem fazer. Ali tem uma representação de uma série de domínios, vocês podem fazer uma comparação. Obviamente, quando vocês forem utilizar aqui, a gente faz isso, tá? E, de forma geral, o espírito eu deixei vocês com 2, eu vou usar a mesma medida para você, tá? Ok. Isso tem efeitos com relação ao, digamos, pontos de vista que vocês têm também. A única personagem que falou para mim, assim, especificamente que queria deixar a parte do domínio mais baixo, que foi a Vic, né? Então ela tem uma característica física muito alta. Ela pode voar sem precisar de asas, por exemplo, né? Ela está num nível bem poderoso. Mas quando eu me transformo em coruja, né? Não, você pode voar sem precisar se transformar em coruja. Mulher Maravilha, ela. Fisicamente, em relação a aspectos, é mesmo. É nesse nível. Legal. Pode voar, pode... Eu não vou lembrar de cabeça, mas a gente dá uma olhada rapidinho aqui, né, antes de começar. O Márcio é a mulher gavião da Liga da Justiça. Ela tem asas, mas não usa para voar. Ó, essa é uma questão interessante que eu É coloquei na verdade. ficha. Essa é uma questão interessante que eu coloquei na ficha, porque como ela tem um aspecto muito alto, ela representa o domínio dela dentro do aspecto. Então é alguém que sempre vai andar de óculos escuros, porque a pupila dela está toda dilatada, como se ocupasse toda, inclusive a parte branca, né? As garras são visíveis, né? Então tem aspectos físicos que ela não consegue esconder. Aí é legal, gostei. E, Luísa, você pensou num nome para sua personagem? Pensei em Sylvie. Fala de novo, por favor, eu não entendi, por favor. Sylvie. Tipo, Sylvie. S-I-L, isso. Sylvie. V-I-R. Perfeito. E uma história para ela. Por que ela foi escolhida? O que a destacou para o imperador de vocês, né, para que a personagem que viria a ser Sylvie fosse selecionada? Então, ela fazia parte de uma família muito nobre, muito rica, só que sempre com muitas rivalidades. E aí começou a ter uma rivalidade entre ela e a irmã, porque elas queriam competir para ver quem ficava com a maior parte da herança, já que os pais haviam morrido. Aí acontece que a irmã da Sylvie tentou assassiná-la, né, durante uma noite e tirou dela tudo que ela tinha, né? E aí ela foi espancada, sofreu horrores, enfim. Eis que ela estava caminhando, assim, depois de ter passado por tudo isso, ela conseguiu sobreviver. E era uma noite que a lua era lua cheia e a lua brilhava muito. Eis que ela ouviu a lua começar a falar com ela. E aí seria esse imperador, eu acho. E aí ela conseguiu receber, né, esses poderes. Sensacional. Consegui captar tudo aqui. Eu só não vou fazer a ficha agora, tá? Para a gente não perder um tempinho. Dada essa característica da sua personagem ter asas, vou colocar voo para ela, tá? Ah, tudo bem. E o handicap, a deficiência a gente pensa para a próxima. Tá? A não ser que vou estar escrevendo aqui, para não esquecer que eu preciso fazer isso. Droga, como eu falei, probleminhas. Perfeito, show de bola, show de bola mesmo. Né? Juan? Opa. Juan não, desculpa. Não, é ti mesmo, tu mesmo. Bora lá, e você?
Primeiro seria o aspecto da criação divina, certo, professor? Isso. Acho que é mais Certo, legal. mestre? A coisa mais legal para a gente pensar nesse jogo é isso. Eu pensei num ser que ele está associado a aquele que desperta as paixões, no sentido filosófico, que desperta desejos reprimidos, que desvirtua. Muito legal, né? Então a gente pode pensar assim, vamos ver se está certo, né? E até é uma tradução muito interessante. Então como que quem é o seu, né? É o desvirtuamento, como que é, de emoções reprimidas. Olha só que fantástico isso, cara. É isso? Isso, professor. Na verdade, em essência, deixa eu ver, você vai ter, a sua presença faz com que essas questões venham à tona, né? Tudo aquilo que está no nosso id, né? Tudo aquilo que está no nosso eu mais animal, mais instintivo, é como se você fizesse isso despertar e despertar da pior maneira possível. É isso? Isso, independente do sentimento ser ruim ou não, ele é aquela ideia do Freud, do id, né? Essa é a questão. É só para eu saber representar direito como isso acontece, tá? O impacto. Digamos que a pessoa tem uma emoção. Como que você vê um caso positivo disso? Só para eu entender direitinho. Para não ser poderia ser algo completamente negativo. Vingança, por exemplo, vai ser muito interessante representar isso e ver como isso desperta, né? Como que ela vai usar isso, esse poder para manipular a realidade. É a mesma coisa você. No sentido bom, a pessoa, por exemplo, que não tem coragem de ter uma certa atitude para conquistar algo que não vá, de certa forma, prejudicar terceiros, ela não tem coragem. É uma pessoa que... E aí de alguma forma, a minha presença despertaria esse desejo reprimido, ela realizaria essa... Beleza. Então a gente poderia, Rua, destacar isso então, o domínio seu seriam as emoções reprimidas, para que elas virem à tona, né? Não tem um desvirtuamento dela, porque essa é a minha dúvida. Porque se existe um desvirtuamento, caso essa emoção entre em ebulição, né, ela seria representada da pior maneira possível. Não é o caso. Não teria um juízo de julgamento, assim, não teria... isso aí estaria interligado com o desejo reprimido do indivíduo, sendo ela uma ação boa ou ruim. Tá. Beleza. Eu vou dar um exemplo assim, interessante, é um exemplo real. Há alguns anos, inclusive esse fim de semana acabaram trazendo para mim de novo esse exemplo, mas eu acho muito interessante. Tinha uma astronauta da NASA que teve um caso com um amigo, com um colega de profissão, e vocês sabem que a NASA fica no Cabo Canaveral, né? Fica ali na Flórida, Orlando, para aqueles lados lá. A gente está falando da costa leste dos Estados Unidos. Aí o cara morava com a família, com a esposa dele na costa oeste. Aí ela ficou tão louca, cara, que ela dirigiu direto. E a gente está falando de mais de 4.000 quilômetros, né? Ou um pouco mais do que isso, dali até, acho que Los Angeles, onde ele morava, para assassinar a esposa dele. Ela chegou a comprar fralda geriátrica para não parar de dirigir. Né? E você pensa, para você dirigir 4.000 quilômetros, você sustentou essa raiva durante todo esse período. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando essa emoção vem à tona, ela pode vir à tona nesse sentido, então a pessoa não controla e, por exemplo, ela poderia ter uma emoção negativa, uma emoção eu realmente amo, mas isso ser desvirtuado para algo possessivo, ou pode ser só uma carência tão grande de atenção que a pessoa vai procurar a atenção daquela outra pessoa de qualquer forma, mas ela não descambaria para isso porque ela não tem tendência a. Entende? Essa diferença que eu quero saber. Ou eu posso representar de qualquer forma?
Nesse caso, então, o senhor estaria associando a um desvirtuamento. É isso que o senhor está querendo dizer. O desvirtuamento sempre vai pegar para o lado do que aconteceu, entendeu? Ah, não, eu acho que assim eu sempre vou forçar a barra para o lado negativo. É isso. Ou então são emoções reprimidas, pode acontecer uma coisa ou outra, né? Pode ser alguém que sempre foi apaixonado por uma pessoa e nunca foi capaz de se declarar naquele momento ela faz isso. Também é. Não, isso não é um desvirtuamento. A pessoa acabou criando coragem para fazer isso, porque o superego, dentro dessa lógica freudiana, impedia que ele fizesse isso, né? Você percebe? Não tem uma característica negativa aí. Eu só quero saber que tom que eu vou dar. Só isso. Que tom que você prefere? eu mantenho o posicionamento. Eu queria que esse desejo reprimido ele fosse independente de juízo de julgamento, se a pessoa tem tendências positivas ou negativas. O que estiver ali reprimido vai vir à tona. Ok, A beleza. questão é que Então, emoções reprimidas. Aí eu vou representar cada personagem conforme sua característica. Beleza. Tranquilo assim? aham. Tá É joia. porque geralmente o ser humano no primitivo ele tem uma certa tendência, né? Tem a tendência natural dele. Conheci pessoas, cara, que jamais seriam agressivas na vida. É raro isso, mas eu conheci pessoas assim. Tá? Mesmo que a gente considere agressivo, está muito longe do meu dia a dia. Mas é a tendência natural dessa pessoa. Isso é raro, mas acontece. Pelo menos pela minha percepção. E aí eu não falo com um psicólogo, né, mas assim, com experiência de vida. 48 anos a gente acaba, né, agrupando algumas experiências ao longo da vida. É só É isso, eu uma queria questão, fazer essa é uma distinção. questão muito complexa, né? Porque aí você Sim, coloca conceitos como a ética, a moral, a civilidade. sim. Mas aí eu me permito explorar alguma coisa da forma mais criativa e interessante possível para a região. É diferente de você falar, ó, eu quero que a pessoa se comporte como um animal, né? Eu quero desvirtuar isso. Aí a pessoa vai se comportar como um animal. Era essa distinção que eu queria ter. Tá? Cara, história. Como que você se tornou esse Deus, essa representação das emoções reprimidas? Quem você era e como você se tornou isso? Eu iria associar isso à minha representação, como o senhor falou, uma representação. Eu esqueci como você falou para a Luísa, né? Pode ser Que é a representação. representação. Ah, fala isso primeiro, então. Aqui é aquela representação mundana, né? Que você falou primeiro, que tem a imagem e tudo mais. Isso. Isso não é Que nem nesses mundana. Pensa numa representação mítica mesmo. A sua cabeça pode estar pairando em cima do corpo. Tá valendo para mim. eu imaginaria como um indivíduo que ele teve os seus desejos tão reprimidos e quando ele finalmente liberou esses desejos, ele foi punido com a morte. Aí, nesse sentido, você está falando da origem, da história dele, certo? Uhum. Beleza. Como que é a representação dele? Como os outros nobres, como o seu imperador te vê, a partir do momento que você se transformou num nobres. Eu imagino que para essa imagem do desejo reprimido tem que ser algo belo. Eu Redefina a associo muito beleza para você. um ser com imagem divina, parecida com um anjo, assim, aquela ideia do anjo, de um homem muito belo. Tá. Então, um ser masculino angelical. Então, vamos pensar assim, aquela aura branca de pureza, né? Ele tem asas também? Sim,
Tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Por exemplo, o seu coração poderia estar fora do corpo, pairando e em chamas azuis. Essa é uma representação. Porque isso é algo que você está despertando o tempo todo. Isso é algo explícito da sua característica. Só estou chutando, né? Para ver que você não precisa ficar preso assim, a essa representação. É legal pensar assim, porque ajuda a focar. Pô, o que eu quero... A partir do físico, o que eu quero representar? Deixa eu pensar aqui. Pode ser só isso mesmo. Vamos fazendo outras coisas. Qual o nome do seu personagem? Pode colocar Rhaegor. R-E-G-O-R. R-E-G... O-R. Tá. Rhaegor. Beleza. E naquela relação entre domínio, entre os atributos, como você se enxerga também? É a mesma relação? Você quer alguma coisa diferente? Não, eu acredito que é a mesma relação. Ok. Então, domínio mais que aspecto, relação 3, 4, 2. Beleza. Tá. Então, você e a Luísa, eu vou ajudando um pouco mais, porque vocês estão sem a ficha. Não vou parar para fazer agora, depois eu mando para vocês. Né? A única coisa que vocês não vão poder explorar agora é a questão da deficiência, porque a deficiência dá um ponto para vocês. Lembrando que trata-se de um RPG de controle de recursos. Né? Na prática, significa o seguinte, dentro daquela escala que eu mandei para vocês. Né? Eu quero fazer tal coisa. Aí você olha lá a escala, não, isso daqui é inferior ao poder máximo que eu tenho. Está automaticamente feito. Simples assim. Tá? Quando vocês querem fazer alguma coisa, uma escala maior do que vocês atingem, com o que vocês são naturalmente, aí vocês usam o ponto de milagre. Lembrando que vocês têm pontos de milagre para aspectos, para domínio e para espíritos, mas espíritos vocês quase não vão usar. Né? É basicamente para aspecto, né? e domínio. E, assim, usou, acabou, já era. Né? Não tem como usar de novo mais. Então, você tem que saber exatamente como controlar num momento de combate. Tá? Vocês vão usar o poder de vocês ou vocês vão estabelecer, né? Falando, eu quero bater com uma força de, ao invés de 4, 6. Aí você vai usar os pontos de milagre e você pode usar um ou outro ponto também para falar, não, eu quero que além disso eu tenha certeza que eu vou passar o escudo, né? O autoritas, o escudo, o espírito da outra criatura. Porque senão vai ser um efeito puramente no mundo prosaico e você não atinge o outro. Isso vale para vocês também. Tá? Se a criatura não tiver um interesse de atacar, digamos, perfurar esse escudo místico, eles não atingem vocês. Não interessa o que eles façam no mundo. Tá? Pra vocês terem uma boa ideia. Então, isso daí. Vamos começar? Vou colocar o chat aqui de lado. Eu estava olhando Oi. algumas fichas e algumas delas têm o handicap como um foco. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Foco você precisa dessa representação, precisa estar com você para você explorar seu poder. Se você perder isso, você não consegue explorar o seu poder, o seu domínio. O seu domínio se manifesta através disso. É um foco de manifestação do seu domínio. Ah, tá. Entendi. Entendeu? É isso. E aí o gift estaria dentro dessas coisas de precisar do foco também ou não? Também. Não, o gift não. O gift independe do foco. É para a manifestação do seu poder mesmo, tirando o gift.
O gift representa isso, na verdade, no sistema é algo que geralmente estaria vinculado de forma genérica a um nível alto de poder, por exemplo, voar. Né? Voar você precisaria de um nível mínimo de 5 de aspectos para conseguir fazer isso sem nada. Sem asas, sem nada. Né? Mas você pode ter um nível 2 de aspecto, mas se você tiver esse gift voar, você consegue voar. Tá? É isso. Né? Em essência. Vocês têm 2 que eu dei para vocês, natural, língua verdadeira. Né? Então, quando vocês falam para mim, Vone, estou usando língua verdadeira, para mim vai significar 2 coisas. Tá? Que vocês vão ter a visão verdadeira, ou seja, eu estou olhando o mundo com os olhos de um nobles. Então, vocês vão ver fluxos de energia, vocês vão identificar outros nobles ou escrucianos dentro do ambiente. Tá? E a língua verdadeira significa que vocês podem falar qualquer língua do mundo. Vocês vão sempre entender, é como se todo mundo falasse qualquer língua. Vocês sempre vão entender português, vocês vão falar português e as outras pessoas ouvirão na língua delas. É isso. É um tradutor universal imediato. Alguma outra dúvida? Não? Então eu vou começar. É o seguinte. Vocês foram, de diversas formas, criados, né? E estão num imenso jardim. Esse jardim ele é subdividido em áreas, mas essas áreas é como se fosse um jardim sem fim. E tem áreas que se conectam, né, como se fossem ecossistemas diferentes. Então, dentro deste jardim, vocês conseguem entrar numa mata, essa mata diminui e se transforma num cerrado. No cerrado, você está numa caatinga. Na caatinga, você está num deserto, que de repente você está naquela mata, né, de galeria que acompanha um rio, e esse rio desemboca no mar e você está numa restinga. Né? É uma situação plana. Quando vocês chegam, é sempre noite, mas é uma noite clara. Vocês enxergam sempre as estrelas e vocês até chegam no limite do santuário. E o santuário desemboca, né? A água desemboca no universo, ela evapora e se manifesta de novo chovendo na mata, e daí a água e toda essa energia se dispersa. Né? Há muitos animais, existe um equilíbrio dentro do contexto, vocês não são atacados, mas existe essa representação muito viva, né, das criaturas, de criaturas diferentes que existem, que simplesmente pastam ou então que caçam e matam, comem, mas e morrem com a idade. E toda vez que isso acontece, tá, essas criaturas elas renascem, elas aparecem do nada. Essa é a representação, né, do Senhor da natureza manifestada, que é o Nobilis de vocês. Então ele representa esse potencial. Ao mesmo tempo que ele representa esse potencial e ele criou vocês recentemente, quando eu digo recentemente, é tipo os últimos 30 anos, né? Ainda que vocês não sejam imortais, vocês têm uma durabilidade maior do que um ser humano normal. E vocês podem, dentro do santuário de vocês, andarem, né, tranquilamente. O santuário é gigantesco, mas sempre que vocês pensam numa região, vocês estão nessa região. Tá? É como se o pensar de fechar os olhos, pensar na mata e vocês estão dentro dessa mata. Tá? Tem essa representação dinâmica, né, dentro do santuário. O santuário ele tem um polo, né, central, que lembra basicamente uma Stonehenge. Nessa Stonehenge existe um grande altar de pedra no centro, né, onde o Senhor da natureza manifestada está sempre sentado e onde ele faz as audiências.
Vocês são novos, então dentro da política do santuário, vocês não são aquelas pessoas que têm muito poder, né? Obviamente, ainda que vocês são, ainda que sejam representações divinas, cada um tem seus interesses, né? Então, movimentos acontecem dentro do santuário, mas vocês têm a percepção de que todos esses aspectos da natureza, inclusive da natureza interior, não fogem ao controle e à percepção de seu nobles, como se ele tivesse completa onisciência e onipresença quando está dentro do santuário. Isso é muito claro para vocês, tá? E ele se manifesta nesse local como se fosse quase uma forma mais ou menos humana, né? Criada a partir de galhos, musgos e vapor que está sempre em movimento, né? É algo que está sempre em movimento. Ele tem uma forma fixa. Ele tem uma forma humanoide. Olhos brancos, né, atrás de tudo aquilo que está sendo manifestado ali, que está tudo sempre revolvendo em diferentes velocidades. Tá? Vocês se conhecem, vocês estão caminhando juntos, e de repente, né, no caminho para o centro ali do santuário, né, para esse círculo ancestral ou milenar, né, de pedras, vocês veem gotas de sangue no chão, indo para lá. E é muito claro, e são gotas de sangue como se estivessem representando assim, do lado de um corpo, né, uma de cada lado, né, caminhando em direção ao centro do santuário. O que vocês fazem? Eu sugiro vocês deixarem tudo aberto, que fica mais fácil falar, tá? Porque uma característica desse RPG, desculpa, um pouquinho de metagame, ele é extremamente narrativista. Você? Eu vou seguindo o rastro do sangue, mas meio que vou me preocupando com os arredores, porque eu não sei o que causou o apanhamento, quem está sangrando, e eu não sei bem, digamos assim, eu não sei de nada que está acontecendo, então eu vou seguindo com o máximo de cautela que eu posso. Desculpa, falar de novo, não entendi esse último, eu tive que trocar aqui de lado. Eu vou seguir na frente, mas com o máximo de cautela possível. Ok. Então vocês veem... Assim, uma pergunta. Oi, mesmo que nós sejamos deuses, nós ainda podemos morrer, ou não? Sim, com certeza. Então, realmente... Não é morrer, vocês serão basicamente destruídos. Nesse sentido. Quando você tem o sentido humano do mundo prosaico, você sempre pensa, tem uma alma, tem um espírito. Aqui não, aqui vocês são destruídos. Ponto. Não, é nesse sentido que eu estava me referindo. Eu avanço com cuidado na frente dos outros. Então, beleza. Vocês veem, então, aquele, né, de vocês, o Aratus, que é um grande... ele gosta de se manifestar, né, como se fosse um grande general medieval, né, andando na frente de vocês, tomando essa dianteira, até mesmo por uma questão de segurança, de proteção, ele está acostumado ao combate, né? E vocês vão fazer o quê? Vocês vão segui-lo? Quem vai ser o último da fila? Como que vocês caminham dentro desse cenário? Se vocês quiserem me ajudar a descrever o cenário, fiquem à vontade também. Bom, então vocês caminharam até o... Oi? Lucas? Ou Matheus? Alô? Oi? Alô, estou ouvindo. Me ouviu? Estava falando, acho que estava travado. Eu vou seguir ele, já que ele tomou a dianteira. Quem se parte cortar? Ok, vocês seguem ele até o centro do santuário. Vocês, nesse momento, o santuário, então,
vocês passam como se fossem duas colunas, assim, né, como se fosse o entroncamento de duas serras. Né? Aí nessa serra tem um caminho, vocês passam por esse caminho. Vocês sobem um pouco, quando vocês descem de cima, vocês conseguem ver que diante, né, do Senhor da natureza manifestada está um ser. Tá? Esse ser ele tem os cabelos pretos, ele usa roupas do mundo prosaico, ou pelo menos agora ele está representado. E durante o caminho todo, vocês veem essas gotas de sangue. E essas gotas de sangue param nele. Quando vocês olham para ele, vocês sabem de quem se trata. Vocês têm plena consciência de que é o Lorde Entropia, o responsável pelo mundo prosaico. E esse sangue é o sangue que se manifesta, que está sempre caindo das mãos dele. As mãos dele sempre estão sangrando. E vocês sabem que esse sangue nunca é dele. A presença dele é sempre mau agouro. E é algo que bota terror no coração de todos vocês. Porque vocês têm uma noção clara de quão cruel ele pode ser. O que vocês fazem a partir daí? Esse é aquele ser que o senhor falou que caça a gente, é isso? Na outra aula? Sim, ele pode caçar nobres que estejam praticando ou tenham gerado demência, ânimos num nível muito alto. Ele está lá, ele foi colocado na Terra para garantir que tudo seja equilibrado e que vocês não extrapolem o direito de vocês, mesmo em relação à presença, porque a presença de vocês impacta o mundo, a simples presença de vocês. Quando a gente chega perto dele, então, eu acho que a gente se curva, tanto em respeito quanto em medo a ele. E espera ele falar alguma coisa. Ele olha para vocês, né? Uma voz bem grossa, bastante cultural, assim. É como se ela estivesse saindo da garganta, ou seja lá o que ele esteja utilizando na representação, e vibrasse nas pedras do santuário e dentro do corpo de vocês. Então são esses daqui. Aí o Deus da natureza, ele quebra esse efeito. A voz dele é extremamente equilibrante. E sim, são eles. Eles são nomes recentes, mas foram imbuídos, né, de toda da minha essência e trabalharão, né? Você pode ver, independente do contexto no qual eles tenham sido criados e os domínios, os estados que eles representem, todos eles representam isso perante a natureza manifestada. Então eu indico todos eles. Eu indico, então, para que vocês conheçam, para que você conheça. Eu indico Mozart, Aratus, Norte, Rezemeg, Cabeça, Taina, Silvir e Regor, para que façam o trabalho que você está solicitando. Ok. Ele vira-se para vocês, as mãos dele continuam sangrando, poças são feitas, são criadas, né, ao redor dele, enquanto ele está parado em um determinado lugar. E ele levanta a mão, as mãos negras, né, firmes e fortes. Vocês têm algo importante a ser feito. Independentemente do que os humanos façam nesse mundo prosaico, neste mundo da árvore da vida, a gente busca manter o equilíbrio e manter nobres como vocês dentro de uma razão de manifestação, né? Fazendo com que vocês expandam, né, a energia de vocês a partir daqui. Ainda que vocês possam descer de vez em quando ao mundo, ao planeta, ou a esse planeta Terra, para auxiliar, para intervir conforme a necessidade, conforme os desígnios de vocês, eu estou lá para equilibrar isso. Contudo, né, nos últimos 3 anos,
nos últimos 10, eu diria, mas principalmente nos últimos 3 anos, existe um processo muito forte de desequilíbrio natural, mais do que o normal, mais do que os humanos chamam de bem-vindo ao antropoceno. Muitas mudanças estão em vigor, mas eu entendo, ou eu percebo, eu tenho indícios de que isso está ocorrendo de maneira orquestrada em diferentes partes do mundo, e eu tenho receio de que isso seja uma ação coordenada de escrucianos. Lembrando, metagame, escrucianos são aquelas criaturas de além-criação que querem destruir a criação por algum motivo que vocês não sabem qual é. Eles praticamente se rivalizam com nobles em poder, e a maior parte da ação de vocês tem a ver com o combate a esses escrucianos numa guerra denominada de Val de Bellum, né? Então ele comenta, em função do Val de Bellum e da existência de vocês, do santuário que vocês defendem, eu vim pedir especificamente para que vocês analisem e entendam qual é a situação e, dentro dos limites cabíveis, tomem as ações necessárias para que isso seja eliminado, minimizado. Vocês têm alguma pergunta? Eu, como imagino que vocês são nobres, de alguma forma vocês encontrarão o seu caminho. Mas posso citar regiões do planeta onde isso está acontecendo. Todo o planeta. No caso a gente tem que definir um plano de ação ou pedir ajuda pro Deus da natureza e o Senhor da natureza e tal, para direcionar a gente, né? Como encontrar esses crucianos e tal, como encontrar essas mudanças e tal. Eu pergunto formalmente para eles por onde nós devemos começar. Vocês vão começar por onde vocês acharem que devem começar. Obviamente, seria interessante. Há diferentes formas de vocês abordarem isso. Eu não entrarei nessa questão. Eu vejo destruições e impactos no oceano, eu vejo isso em florestas, eu vejo isso em outros biomas que não de florestas, mas vocês podem começar pelas florestas, vocês podem começar pelos centros financeiros de poder. Vocês decidem. Isso é o métier de vocês, ou do santuário e dos nobres que aqui estão representados. Não que eu não pudesse ir a outros panteões, a outros santuários e buscar isso, mas eu creio que essa é a especialidade de vocês, do vosso imperador. Aí ele faz um cumprimento com a cabeça do imperador. Ele mesmo é um imperador, tá? Para ficar claro assim o nível, né? E independente do estado, do domínio que vocês representem, vocês estão relacionados a isso. Achem um meio. Eu começaria, por exemplo, poderia começar pelas queimadas da Amazônia, pela extração de madeira ilegal ou em nível alarmante na Nigéria, mas eu começaria do meu jeito. Aí ele mostra a mão assim, fecha a mão. E é como se mais sangue escorresse assim pelo braço. Vocês precisam ver como vocês fariam. E aí, gente? Ai, que difícil. Vocês abram os vossos microfones e conversem entre vocês. Né? Vocês têm que tomar essa decisão. Não é ele que vai tomar, ele deu a missão. E ele fala que ele volta, né, em 1 semana para saber de vossa evolução.
ele cumprimenta o imperador, cumprimenta vocês só com uma cena de olho e vai embora. Ele começa a caminhar na direção do caminho que vocês fizeram entre as serras, né? E a imagem dele começa a ficar fuzzy, né? Não muito nítida, e ele some antes de chegar lá. A gente tem que definir todo grupo tem que ter um líder, tem que ter alguém que dá as ordens, alguém que planeja melhor, alguém que executa melhor. A gente tem que definir a equipe primeiro, né? Quem pode estar tomando a frente e tal. Você está falando isso Eu com... voto em você. Eu voto em você. E agora? Por mim, pode ser o Matheus também. Eu voto... Como é que é o nome? Eu voto no Rezemig. Rezimeg. Não vem não. Eu voto no Matheus. Eu voto em mim. Mais lógico seria ser ela por causa da lógica, né? Exato. Lascou-se. Ela é a nobre da lógica. Tem como o senhor dar um resumo rapidinho da habilidade de cada um? Só Posso, pra gente lembrar? de novo, né? Então, eu vou colocar aqui o nome. Eu estou chamando de Matheus e Matheus do Amaral, como aparece para mim, tá? Então, Matheus, nome Mozart, domínio. É a música, né? Principalmente utilizada para controlar a emoção das pessoas, tá? E ele se apresenta como um senhor de idade. Rafael, Aratus, né? Ele é um deus da guerra, mas é a guerra buscando a paz. É o atacar para gerar um equilíbrio, ou um atacar para finalizar as hostilidades. Ele é um grande general medieval, que é justamente quem tomou a frente, né, no caminhar de vocês em relação ao centro do santuário. E ele é alguém que tem uma visão muito tática, muito estratégica da batalha. Lucas, nome norte, domínio, mapas, a representação da realidade, né? Vocês veem, quando olham para ele, né, um ser humanoide formado por nomes e itens de mapas que constroem a superfície do personagem de forma contínua. Vitória, Rezmed, domínio, lógica e estratégia. Ainda que dentro desse domínio, é bom entender, vocês têm um nível muito alto dentro do domínio de vocês, ela tem um nível menor, tá? Ela tem um nível 2, mas ela vai fazer representações pontuais, né, desse domínio dela, dentro do santuário e dentro da realidade prosaica também, tá? Mas ela tem uma representação física, fisicamente ou dentro tanto do santuário, tanto física quanto mentalmente, ela é mais poderosa de vocês. Ela não depende do domínio dela. Ela tem a representação física de uma deusa mesmo. É como se fosse a Mulher Maravilha mesmo, tá? Atuação. Ela ajuda guerreiros e artesãos com lógica e estratégia, né? Cadê a representação dela aqui? Ela sempre que se apresenta, ou ela pode assumir a forma de uma coruja, né? Preferencialmente, mas ela também tem o poder de fazer a manifestação de outros seres alados, né? Inclusive não existentes. Ela tem essa capacidade. Matheus do Amaral, ele é o cabeça, é o cara que constrói qualquer coisa ou utiliza, manifesta, domina a tecnologia eletrônica. Isso inclui o mundo virtual também, tá? Ele é um cara apaixonado por eletrônicos, então é uma representação de uma pessoa normal, tá? E que domina a tecnologia atual, né? Como se fosse um deus, como se fosse um novo deus, de conceitos que nasceram, né, que se manifestaram na realidade agora. Milena, o nome dela é Taina,
o domínio dela são os segredos, né? Ela justamente é aquele indivíduo com duas caras, né? Com dois rostos, e um deles, a boca está costurada. E ela tem uma nuvem de fumaça, né? Sempre em volta dela, e de onde vocês ouvem sussurros de forma intermitente, né? Luísa, Silvir, o domínio dela é a vingança, né? Ela tem uma aparência feminina e ela usa uma máscara, né, do fantasma da ópera, e como se essa máscara, na verdade, ela fosse uma lâmina, né, que subisse. E ela tem asas também, mas como se fossem asas de lâmina. Para quem conhece a fase dos X-Men, do anjo, né, dos X-Men, é aquela fase que ele passa pelos carrascos e acaba se transformando no arauto da morte, do apocalipse, e as asas deles ganham lâminas. Ele tem a capacidade de projetar essas lâminas. É isso que vocês percebem quando olham para Silvia, quando olham para a Luísa, tá? E o Juan, que é o Regor, ele é o que a gente estava discutindo até antes de começar a jogar. Ele é o deus das emoções reprimidas. Então a presença dele faz com que essas emoções aflorem, né? Ele é um ser masculino, angelical, imagina um anjo, né, com aquela luminescência natural, de um ar de pureza, e com aquelas asas branquinhas, de peninhas, né? Esse é a manifestação do Regor. Então, são vocês 8, né, que eu acabei de detalhar. Eu vou mudar o nome de vocês aqui para colocar os deuses também, para ficar fácil, tá? Eu sou o que dá menos medo. Cara, você não precisa dar medo? Luísa, eu vou tirar parte do seu nome aqui e vou colocar o nome da personagem, tá? Matheus, eu sou um cara que representa a música. O objetivo não é dar medo, mas você pode ser um fator de inspiração para nós. Olha só. Música de terror dá medo também, né? A trilha sonora é importante. Pensa só, no meio do combate, ele é o responsável pela trilha sonora. Se ele coloca uma música assim de dar arrepio, não, velho. Ele vai dar intimidate no inimigo. Com base Eu na sugiro. descrição. Pode falar. Tem duas pessoas que é da estratégia aí, de coisa e tal. Eu sugiro as duas tomar a frente. Eu também ia falar para a Tajna assumir, porque já que ela é dos segredos, ela vai saber onde é que a gente pode encontrar esses crucianos. Eu sugiro que nós não nos dividamos dessa forma, de tipo, alguém se unir e ele tomar tudo. Eu acho que é interessante a gente encabecear um grupo pequeno de pessoas para formar um certo conselho, porque perspectivas diferentes acabam dando novas ideias de concluir o nosso objetivo. Então, se a gente destacar duas pessoas para encabeçar esse grupo, eu acho que já é melhor do que deixar as pessoas só na mão de uma pessoa. É isso aí, por isso que eu falei os dois da estratégia lá. Aí também eu sugiro que a gente use o deus da tecnologia lá, eu não sei o nome dele, Aratos, né? Sei lá quem é. Não, Aratos é o da guerra. É o cabeça. É o cabeça. Enfim, é para ele criar um aparelho. Ele cria um aparelho baseado nas informações que a gente conseguiu no templo dos Cruciatus, um aparelho que localize a ação deles. Tipo um GPS assim, do mapa mundi que apareça lá onde ele está. Quando ele se manifesta, né? Quando ele sai da sombra, alguma coisa do tipo. Eu tenho uma pergunta. O quanto que a história dos nossos personagens interfere em como a gente vai ser? Zero. São zero, né? Vocês acabaram de nascer. Vocês são nobres. Tá bom.
dentro desse conceito. Não interessa se são 2 anos, 5 anos, vocês estão representando isso e vocês não têm muita experiência. É só isso. Mas vocês são a expressão viva, né, da essência do seu imperador manifestada nos seus estados. Então você é a representação viva da vingança. Ok. Só eu acho que uma coisa legal para falar aqui, rapidinho, só lembrando que isso é importante, o Marlon já jogou comigo, e ele sabe que isso é extremamente importante. Tá? Vingança não significa que você vai matar alguém, que você vai fazer com que as outras pessoas sintam vingança, essa necessidade absoluta de vingança por outro. Você pode até fazer isso. Mas pense assim, o que a vingança é no ar? Né? Como que eu poderia manipular o ar segundo o conceito de vingança que eu represento? É absolutamente livre, gente. O que vai definir aqui o que vocês conseguem ou não fazer é o nível que vocês estão de poder e quanto mais vocês querem atingir. Se vocês não tiverem muito poder, mas eu quero em função da vingança, da raiva que a vingança gera, quero criar um furacão. Se você não tiver nível 6 ou não atingir o nível 6 usando pontos de milagre, você não vai conseguir. Você vai criar um cicloninho local, mas você consegue. Percebe? Eu acabei de usar a sua característica e coisas vinculadas a ela para moldar a realidade e a minha necessidade. É isso, a realidade é moldável para vocês. Que aspecto da realidade? Toda ela. Vocês não vão conseguir, por exemplo, transformar um ser humano em porco. Né? O ser humano é o ser humano ainda. Né? Mas você pode mudar as roupas dele, você pode fazer com que ele se manifeste em outro lugar, você pode mexer com as emoções dele. Vocês podem fazer absolutamente quase qualquer coisa. Mas eu não sou o Deus das emoções. Tudo bem. Mas a tecnologia pode ser utilizada de que forma? Você pode utilizar o celular, uma série de imagens, com um determinado conjunto de coisas que o cara está olhando e fazer com que ele se inflame de tal forma para que tome uma decisão que você queira. Né? Então, perceba, a realidade é moldável. Isso é muito importante vocês entenderem. Tá? E outra questão, eu sei que vocês gostam de ficar com o mudo, mas eu sugiro fortemente para esse RPG que vocês mantenham o microfone sempre aberto e conversem bastante, porque vocês que vão direcionar. Eu vou construir a história a partir das decisões que vocês tomarem, para vocês terem uma ideia. Tá? Eu tenho uma linha geral. Para qualquer lugar que vocês queiram ir, a história vai se manifestar. Eu imagino que a gente fecha a semana que vem. Se não fechar a semana que vem, também não tem problema, a gente pode fechar na outra. A ideia é criar algo gostoso, legal, diferente, né? Mas para isso vocês precisam estar juntos também. Já que a gente tem que ser comunicativo, a gente tem que começar a agir com esses caras. Aí até, eu esqueci o nome que o senhor deu para esses seres. Escrucianos, Escrucianos. Isso. Aí eu queria saber onde é a área de maior influência deles. Tipo, Em qualquer lugar do planeta. Mas não tem um lugar específico mais marcante? Não. Mesmo porque, como vocês e outros nobres estão em constante combate com eles, né? Eles são destruídos, eles se manifestam em outro lugar, eles param de digamos, atacar a Terra e vão para outro plano de existência. Eles podem tentar atacar diretamente um santuário, o que, na verdade, já é um indício de suicídio, né? Qualquer um deles fazer isso. Porque bater de frente com o imperador, né? Precisa de muita loucura, muita bala na agulha para tentar fazer isso. Tá? Mas eles podem tentar atuar, e assim, muitos deles trabalham de forma indireta, tá? Tentando corromper o ser humano. E a gente consegue entrar em contato com outros nobres? Consegue. Porque eu acho que... Oi, Luiz? Pode falar.
para o grupo, né? Eu acho que seria uma boa ideia, um dos nossos primeiros passos seria tentar entrar em contato para a gente tentar entender melhor, sabe? Porque a gente acabou de nascer, então eu acho que seria um bom primeiro passo, sabe? A gente Procurar uma pode pedir orientação, né? Exatamente. Pode pedir ser. pro Tipo assim, cabeça criar como... alguma coisa. Hã? O cabeça, ele é da tecnologia. Ele pode criar alguma coisa para É. rastrear algo que vocês têm que saber o que vocês querem rastrear. Né? Até... A gente não tem um Oi. gift, professor, só tinha dito que tem a língua verdadeira, que A num língua ambiente a gente consegue Qualquer... identificar outros móveis. Sim, vocês precisam estar no ambiente para identificar isso. Vocês estão dentro do santuário, não existem só vocês como nobres. Vocês podem procurar alguém especificamente. O nobre de vocês, ou o imperador de vocês, ele fica basicamente sentado naquele trono de pedra e a partir dele a energia flui. Né? Por isso que o santuário de vocês é tão grande, tem essa representação tão poderosa da natureza. Vocês não têm uma interlocução com ele muito comum. Por dois motivos. Primeiro, porque vocês não estão muito alto na hierarquia, tá? Interna do santuário. Segundo, porque ele enxerga como um dos papéis mais importantes dele, fazer fluir essa energia através dele. Né? Essa energia que flui. Por isso que vocês são novos, mas são extremamente poderosos também. Isso tem a ver também com a forma como ele enxerga e como ele atua. Mas vocês podem procurar um outro nobres dentro do santuário. Vocês podem procurar um nobres que algum de vocês tenha tido contato em outro santuário. Para vocês terem uma ideia, a aventura que o Malen jogou, eu joguei com o panteão nórdico, né? Com os deuses nórdicos. E eles entraram em algum momento em contato com alguns deuses do panteão olimpiano, porque tinha características que eles não tinham. Não existe um deus nórdico do sonho. Então eles foram procurar o deus grego do sonho. Verdade. Conseguir entender o que determinada coisa tinha acontecido. Vocês podem pensar de maneiras diferentes em relação a isso. Eu dei um exemplo para vocês. O que vocês criarem, tá? A partir do direcionamento que vocês derem eu manifesto. Tá? Essa lógica. Vamos construir junto agora mesmo. Eu tenho uma linha geral, eu sei onde eu quero chegar lá no final, e eu posso fazer 50 caminhos diferentes para chegar lá. E, gente, antes da gente ir atrás dos bichos, eu acho que é interessante a gente aprender um pouco mais sobre eles, porque, né, convenhamos, é interessante conhecer o inimigo. E já que o professor disse que a gente tem essa possibilidade da gente conversar com os plantantes, da gente conversar com alguns deles que provavelmente já entraram em confronto mais direto com eles, tipo, falar na terra para poder ir atrás deles. Pra gente não ser pego de surpresa nem nada. Eu acho interessante a gente se preparar. Aonde na Terra? Não, eu digo que a gente falar com algum deus de outro panteão que já desceu, já foi atrás dele. Mas do santuário. Isso. Antes da gente descer atrás dele, pra gente não ser pego de surpresa. Ok. Então, todo mundo concorda com essa ideia? Sim. Então, vamos terminar com a seguinte cena. Né? Vocês têm uma clara noção. Quando vocês começam a conversar, não, vamos falar com alguém mais experiente. Um nobles específico vem à cabeça de vocês. Todos vocês ficam... Sabe quando você tem aqueles segundos de silêncio? E nesses aquele insight, e todos vocês tiveram o mesmo insight. Dada a característica do santuário, né, vocês fecham os olhos e vocês estão diante, nesse momento, de um grande gramado. E nesse gramado, vocês veem como se fossem fantasmas de pessoas, de cavalos, de elefantes em batalhas sucessivas, sendo representados como se fosse uma sucessão de fantasmas representando isso. E alguém voando acima disso, olhando para baixo. Esse alguém, tá? Vocês não sabem o nome dele,
vocês já passaram por aqui, mas ele é conhecido e venerado como o Senhor das Batalhas Épicas, e é com eles que vocês vão começar a aventura na próxima sessão. Fechou? A gente bem. consegue sentir a energia saindo dele? Consegue. Tudo isso é uma representação dele. E como isso é uma representação disso, é muito interessante. Ele tem esse poder sobre o domínio e ele tem esse poder sobre o reino onde vocês estão, que é aquele outro aspecto que eu não dei para vocês, aquele outro atributo, é o reino, ele tem isso poderoso, muito poderoso. Ele quase consegue mudar o aspecto, a aparência, né? Mudar o shape do santuário de vocês. Ele tem esse poder muito próximo ao poder do imperador. E ele é um nobles muito antigo. E todo mundo conhece ele por Carcas. E é com esse cara que vocês vão conversar semana que vem. Essa figura parece interessante. Fechou, gente? Estão gostando até agora? Então, tô gostando bastante. Não. Esse iníciozinho me interessou bastante. Uhum. Então, vejo vocês na próxima sessão, na quinta-feira que vem. Terça-feira que vem. Terça que vem. Isso, eu não lembro, acho que a gente tem oficina nessa quinta e na próxima. Então, terça-feira que vem, provavelmente a gente vai terminar a aventura na outra terça. Beleza? Então é isso aí, gente. Está finalizando a gravação aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, vocês perguntem ao longo da semana. Né? Pode mandar no privado, pode mandar no grupo, onde vocês quiserem, gente. Exatamente. E Luísa, Juan, eu vou mandar a ficha dos personagens de vocês ainda hoje. Tá? Ok. Valeu, prof. Até a próxima sessão. Valeu, galera. Valeu, professor. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau.